Só não coloca no modo avião. Mateus 16, vai lá, você abriu? Amém? Quem encontrou? 16, verso 13. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler aqui no Data Show. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, o próprio Jesus começou a fazer pergunta para os discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pergunta. Responderam eles. Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Verso 17. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Jesus se assentou com seus discípulos e começou a perguntar para os discípulos o que as pessoas estavam falando dele, né? Talvez Jesus não tivesse acesso a essas respostas, porque Jesus, ele apesar de estar constantemente com a multidão, quando ele estava com a multidão, ele não estava íntimo da multidão, mas ele estava ministrando na vida da multidão. Então ele chama os seus discípulos, os discípulos que tinham mais acesso às pessoas que cercavam Jesus, e ele fala então, pergunta aos seus discípulos, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos dizem, olha, alguns estão dizendo que você é João Batista, que reencarnou, outros estão dizendo que você é Elias, que reencarnou, outros estão dizendo que você é Jeremias, que reencarnou, e alguns estão dizendo que você é um dos profetas aí do Antigo Testamento que voltou. E aí Jesus então faz uma pergunta aos discípulos, e vocês, quem vocês acreditam que eu sou? E aí Pedro então toma a frente e responde, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus libera uma palavra sobre a vida de Pedro, fala, olha, você realmente teve uma revelação do Espírito, não foi carne, não foi sangue, não foi ser humano que te revelou, mas foi o próprio Espírito de Deus. E sobre você, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. O significado da palavra Simão no original é pedra. Então ele estava dizendo sobre você, sobre essa pedra, sobre você, que é o Pedro, a pedra, eu vou edificar a minha igreja, eu vou começar a minha igreja, eu vou trazer o alicerce da minha igreja. E aí Jesus então libera uma palavra mais poderosa ainda sobre a vida de Pedro. Ele fala, eu te dou as chaves do reino dos céus. E liberou sobre ele essa palavra. Agora vá comigo em Apocalipse, capítulo de número 7. Eu quero trazer uma reflexão essa noite sobre essa chave. Que chave é essa que Jesus deu a Pedro? Apocalipse capítulo de número 3, verso 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, e o que abre e ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. O verso seguinte diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Amém? Então olha só, existe uma chave e existe uma porta. Essa chave foi dada a Pedro, e aqui em Apocalipse fala que essa chave também está em poder de Jesus. Então,
eu queria perguntar para você, que chave é essa? E mais, o que ela abre? E que porta é essa que essa chave abre, que foi posto diante da igreja de Laodiceia ou de Filadélfia, aberta? E nós temos que entender isso, porque se nós entendermos o poder dessa chave, e com quem está essa chave, e o acesso que essa chave nos dá, nada pode parar o nosso ministério, nada pode parar a nossa vida, nada pode impedir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Talvez você já foi numa campanha das portas abertas, né? Talvez você já foi numa dessas campanhas e já pegou uma chave. Sim ou não? Você já pegou uma chave ou não? Jesus estava falando com uma pessoa, disse que tem um baúzinho cheio de chave lá na casa dele. Você já pegou uma chave dessas numa campanha assim, né? Diz que Deus vai te liberar uma chave, sim ou não? Já, né? Sabia que você já pegou uma chave dessa. Mas essa chave que você pegou, ela abriu o quê na sua vida? Ela abriu uma porta de um carro zero, de uma casa nova. Ela abriu uma porta de um emprego novo. Que tipo de porta essa chave que você levou para sua casa abriu? Ou que fé você teve, né, nessa chave, que ela pudesse fazer algo, né, abrir algo realmente para você? E a pergunta é, será que é isso mesmo que esse texto está falando? Será que é isso mesmo que Jesus está falando? Que essa chave é uma chave que abre uma porta de prosperidade, que abre uma porta que vai te dar um carro zero, que vai te dar uma casa nova. É uma chave que abre uma porta de uma oportunidade de negócio para você. Será que é isso que foi liberado sobre a vida de Pedro? Será que é isso que está na mão de Jesus? E Ele está disponibilizando para nós uma chave, né, que eu vou tomar posse dela e ela vai abrir uma porta de bênção, né, na minha vida financeira ou, sei lá, conjugal, em alguma área da minha vida. Será que é essa chave mesmo que Jesus está distribuindo? Será que é essa chave que Ele tem na mão? Será que essa é a chave que Ele disponibilizou para a igreja? E para entender, a gente volta lá em Mateus capítulo 16, e diz assim o texto, olha só: pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus. Então a chave é uma chave que dá acesso ao reino dos céus. Não é uma chave que dá acesso a coisas da terra. Ela é uma chave que dá acesso a coisas do céu. Não é uma chave que abre uma porta natural, material, né? Mas é uma chave que abre uma porta espiritual. É uma chave que te dá acesso a um lugar espiritual que antes você não tinha acesso. Pastor, mas aonde está essa chave? Então nós vamos começar a entender isso, né? Aonde está essa chave? Primeiro ali em Apocalipse ele diz assim, olha, essa chave é a chave de Davi, mas ela está na mão de Jesus. E por que ela é a chave de Davi? Porque no Salmo de número 89, verso 3 e 4, foi prometido a Davi que o reino de Davi seria eterno, que o reino de Davi seria para sempre. Então, a chave estando na mão de Jesus é a continuidade do reino que Deus prometeu a Davi. E Jesus, vocês sabem, ele é descendente de Davi, ele é descendente da tribo de Judá, né? A gente fala, ele é o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque ele veio da tribo de Judá, mesma tribo de Davi. Então, se você for comparar, o primeiro reinado que aconteceu em Israel foi um reinado de Saul. Saul reinou alguns anos, foi um rei que foi escolhido pelo povo. O povo escolheu, queria um rei, e Deus falou, então eu vou dar um rei para o povo. Esse primeiro reinado, o reinado de Saul, significa reinado terreno, um reinado que foi escolhido pelo povo, um reinado que tem fim. Mas o segundo rei que tomou posse foi Davi, e Davi simboliza um reinado eterno, um reinado de Deus, um reinado escolhido por Deus. Por isso, aqui em Apocalipse fala que essa chave é a mesma chave que estava sobre Davi. Isso em características espirituais. E essa chave está então nas mãos do Cristo, de Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? E essa chave é uma chave que dá acesso
ao reino espiritual. Abra comigo em Mateus capítulo 21, alguns textos, irmãos, mas eu preciso passar alguns textos com vocês, amém? Para a gente entender bem isso aqui, porque isso é libertador. Se você entender isso, isso vai libertar muitas áreas da sua vida, amém? Olha só, você encontrou Mateus 21, verso 42 e 43, diz assim: disse-lhe Jesus, nunca lestes nas escrituras, a pedra, ele está falando dele, Jesus está falando dele aos fariseus, nunca lestes nas escrituras, a pedra que os construtores, os edificadores rejeitaram. Coloca na NVI para mim, Felipe. Jesus lhes disse, vocês nunca leram isso nas escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Verso 43, portanto eu lhes digo, que o reino de Deus será tirado de vocês, e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Então Jesus tirou dos judeus, tirou deles o reino, a chave do reino, e deu a um povo que vai dar fruto no reino. Quem é esse povo? A igreja. A igreja é esse povo. Nós somos esse povo. A chave foi tomada deles porque eles rejeitaram a Jesus, as chaves do reino, porque antes só Israel que tinha acesso a Deus. Se você quisesse participar das coisas de Deus, você precisava ser circuncidado, precisava se tornar um prosélito da religião judaica, para então ter acesso às coisas de Deus. Então, a Bíblia diz que Jesus disse aos fariseus que seria retirado deles as chaves do reino, e seria dado a um povo que desse fruto. Então, o tema principal, se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai perceber que o tema principal desses 3 livros, 4 livros,